Nós tivemos lá, anteriormente, foi até lembrado o caso, aquela senhora que, ao fim e ao cabo, veio a dar à luz aqui em Novo Hamburgo. E foi como se salvou a criança. Muito bem, e agora, lembrou bem o Cristiano, nós temos um jovem que foi, um menino que foi atropelado e morreu no Vale dos Sinos esperando uma UTI. Isso, infelizmente, os médicos que estão no complexo regulador não têm uma formação adequada de tratamento intensivo e talvez para reconhecer qual é a prioridade para alocar em qual recurso. A triagem é insuficiente. Ela é importantíssimo. O senhor conhece o trabalho? E as pessoas conhecem, porque trabalhou em regulação? Trabalhei. Essas pessoas deveriam ter uma formação. Esse tipo de doente não pode esperar. Mas como não esperar se não existe vaga? Ele tem que ser encaminhado para um centro de referência de trauma imediatamente. Bem, mas se o é a única chance declara de que não pode receber, é a única chance ele deve receber. O velho e excelente HPS. O que tem que fazer o governo do estado se falta vaga? Tem que fazer vaga, né? Tem que fazer leito. Nós sistematicamente compramos leitos que não eram cadastrados no SUS na iniciativa privada. Sistematicamente, se faltam leitos, os médicos, a equipe do Complexo Regulador do Estado está autorizada a ligar, a entrar em contato com os leitos privados e comprá-los. A política pública de saúde é mais ou menos assim. Se o Estado começasse a fechar as escolas públicas para dar bolsa de educação na escola privada, isto dá uma confusão magna. O Estado tinha que ter o seu serviço de saúde, o seu próprio serviço de saúde, como tem que ter a sua escola primária. E tem que manter o profissional, tem que ter um plano de carreira, tem que ter... Mas nós não ficamos botando um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali. Porto Alegre falar aqui um pouquinho. Acho que é importante assim, isso é uma novidade na discussão no Estado. Novidade dos últimos anos, porque a discussão até o momento é que abrir hospitais públicos não é bom. Muito bem. Quando eu me formei, eu lembro que a discussão é quem defende hospitais públicos está defendendo ineficiência. Melhor abrir estruturas privadas exemplo, e comprar. Mas na Agora essa discussão... Essa sempre foi uma visão equivocada. Ela não começou a ficar equivocada agora. Ela sempre foi equivocada. Sempre foi. Eu sempre defendi hospitais públicos. Eu sempre trabalhei em hospitais públicos. Na área de UTI, na área de trauma, eu gostaria, e de neonatal também, se eu ficar doente... Eu não conhecia médico que falasse tanto como esse. Se eu ficar doente e precisar de UTI, eu, por acaso tivesse um recém-nascido... Eu pensei que fosse difícil mediar o programa com bacharéis, mas com os médicos está complicado também. Não, veja bem, a questão do hospital público, todos sabem em Porto Alegre, vários médicos dizem assim, amigos, olha, se te acontecer algum trauma, reza para te levarem para o HPS. Exatamente. Porque lá tu vais encontrar profissionais habituados a tratarem o trauma. E que é um hospital público. Fale sobre, pois é, fale sobre Porto Alegre. Mas aqui nós temos uma situação seguinte, eu acho que a discussão de um modelo ou de outro, neste momento, ele é uma discussão que ela é um pouco complicada de fazer, porque nós temos um histórico de estruturar o serviço de saúde no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma herança desde o início que ela é uma questão privada. Então, o que nós temos que fazer agora para resolver isso? É uma questão de organização. Aí eu digo o seguinte, a questão da regulação, ela é importante. Um exemplo, nós implantamos... Para todos entenderem, regulação é um lugar, um call center, onde você se acidenta em Gravataí e vão dizer qual é o hospital que vai lhe receber. Não é isso? Vamos lá. Regulação, ela é um mediador quando você tem uma demanda de um hospital que ele precisa transferir um paciente, precisa de algum procedimento... Aí eu estou lá na UTI móvel parado em São Leopoldo. Aí nós temos uma regulação de urgência do SAMU, que é outra regulação, que ele orienta essa equipe, porque essa regulação, ela é uma estrutura que ela tem uma visão onde está a capacidade instalada para atender esses pacientes. Desde que bem informada. Mas está bem informada, quer dizer que, então, essa estrutura, quando vem, e que em vez de o profissional que está lá no Vale dos Sinos,
ele tem que ligar para 10 hospitais em Porto Alegre para saber qual é que tem a capacidade de atender, ele vai ligar para um único local e este local é que vai fazer isso aí. O que que acontece? Isso funciona bem 24 horas por dia? 24 horas por dia. Está disponível 24 horas por dia. O que que nós temos? Que é diferente de funcionar bem. Ele está disponível 24 horas. Nós temos uma estrutura com uma questão do trabalho o que nós estamos trabalhando? O hospital declare que tem um leito vago. O que nós estamos trabalhando? Hoje nós conseguimos acompanhar, e eu quero dizer um exemplo porque da organização. Nós implantamos, Porto Alegre foi uma das primeiras capitais, os primeiros municípios a implantar uma linha de cuidado do AVC. Tá? Hoje nós conseguimos, todos os que chegam numa porta do hospital ou são atendidos pelo SAMU, nós conseguimos dar o primeiro atendimento em tempo adequado, dar a medicação em tempo adequado, né, colocar numa unidade de tratamento intensivo que é o adequado e nos casos que ele pode ser encaminhado ambulatorialmente para fazer uma cirurgia posterior, isso nós monitoramos e colocamos em tempo adequado. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos avançar em todas as áreas. A questão é que é a seguinte, isso não nasceu agora. Então, nós temos uma estrutura de funcionamento dos hospitais que ela veio se organizando em cima da demanda. O que nós estamos tentando fazer, em vez de o hospital se estruturar para atender uma demanda espontânea que chega até ele, nós estamos tentando organizar essa demanda para que o hospital consiga ter uma estabilidade. Porque senão o que acontece é o seguinte, senão eu não consigo diminuir a lotação da emergência. Por quê? Porque a procura é espontânea de quem vai lá. E eu não consigo também ajudar muitas vezes, porque em algumas situações, tem razão, doutor Cristiano, tem algumas situações que o jeito que nós funcionávamos antes, de um profissional de alguma instituição ligar para um profissional em Porto Alegre é mais ágil. Sim, tem algumas situações que eu concordo. Agora, no conjunto, nós ficávamos com um número muito grande de pacientes tentando aguardar a vinda para Porto Alegre e morrendo na fila. Hoje nós diminuímos significativamente essa realidade. Por exemplo, a questão de traumato. Hoje nós ficamos com uma de trauma, de acidentes que vão no HPS ou vão no Cristo Redentor, nós ficamos com uma fila que todos os pacientes, eles são atendidos em num segundo atendimento que tu tem um atendimento grave, o atendimento de trauma, estabiliza, ele vai para um segundo atendimento num hospital de retaguarda, que é a cirurgia para correção. Nenhum paciente aguarda mais de 15 dias, que é o independente. Nenhum paciente aguarda mais de 15 dias. E que estamos abrindo os hospitais de Dr. Argolo. Não, faz que tempo fecharam, que fecharam. E estamos abrindo leito, estamos fazendo, tem uma coisa que o Marcelo disse que é muito interessante, que eu acho que a gente tem que sublinhar. Assim, é difícil discutir essa questão do leito privado para o público, porque historicamente os leitos são privados. Bom, e os leitos privados não estão dando conta. O que faz o Estado não o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado ente público, diante disso? A iniciativa privada não está conseguindo dar conta disso. Bom, então o ente público tem a obrigação de fazer esse hospital e oferecer isso para a população. Mas e por que ele não consegue leito? Porque não fazem o hospital. Não, mas por que ele não consegue leito? Porque não fazem a UTI da maneira e na localidade em que ele precisa. O Cristiano está tentando fazer uma colocação. Vamos lá, Cristiano. O exemplo trazido de um menino, vamos pegar qualquer traumatizado que está na Grande Porto Alegre e vai ao hospital local. Lá no hospital local tem a pessoa que esteja suficientemente informada a qualquer hora do dia que tem que telefonar para um centro de regulação? Até isso nós temos que saber. Isso creio que deveria estar pactuado para onde esse paciente deveria ser atendido previamente. Acho que isso deve ser construído nos próximos anos. Isso, como foi construído da pessoa ligar para um telefone e ficar esperando por várias horas ou dias, isso foi uma tentativa, acho que com ótimas intenções, mas infelizmente na prática a gente vê. Isso infelizmente não aparece numa pesquisa dessas, porque a pessoa não vai reclamar. Eventualmente, alguém que tem mais condição aciona o judiciário e passa na frente da fila e acaba internando numa UTI. E aí aparece a vaga. Esse menino que o senhor trouxe como exemplo, ele não entra na estatística de alguém que morreu numa UTI. Não, ele nem entrou na UTI. Nem entrou na UTI. Não, mas hoje nós temos comissões, nós avaliamos não só mortalidade de UTI, hoje nós temos comissões
que avaliam a mortalidade, todos os casos. Não, ele está se referindo a esse índice que avaliou a mortalidade. Isso olhar de maneira diferente Porto Alegre do resto do estado. Tanto que os índices mostram isso. A diferença Porto da Alegre pontuação. tem índices melhores. Tem índices melhores. Por quê? Porque também, historicamente, não é culpa de um governo, não estou fazendo... Hoje eu estou no governo, estamos no governo faz pouco mais de um ano, muda. Mas é histórico, duas coisas são históricas. A superconcentração de serviços em Porto Alegre, inclusive os hospitais públicos. A maior parte dos leitos públicos do estado do Rio Grande do Sul estão em Porto Alegre. Talvez ajude a mudar esse índice. E às vezes, certamente, Porto Alegre se queixa. Todo mundo vem para Porto Alegre, mas é claro, a concentração é aqui. Claro, o investimento assim, de recursos para comprar equipamentos, fazer obras do governo federal e do governo do estado, historicamente, isso não foi um privilégio de Porto Alegre, mas porque a capital veio para Porto Alegre. Bem, qual é o papel do Estado hoje, nesse momento? O que o Estado do Rio Grande do Sul está discutindo? Em termos de investimento, não é investir em Porto Alegre prioritariamente. Nós estamos ajudando a reabrir os leitos fechados, estamos ajudando a manter hospitais abertos, ajudando a recuperar. Mas o Estado hoje deve ampliar o número de leitos e dar condições no interior. Barra do Ribeiro, nós continuamos com aquele hospital fechado. Nós vamos abrir mas é que eu acho que tem uma... Não, mas é que tudo vai acontecer daqui a pouco. Tudo nós já estamos fazendo. Deixa eu só fechar esse bloco. Números concretos de um ano. Números concretos. Nos últimos anos, se fecharam leitos hospitalares, correto? Foram fechadas leitos de UTI. No último ano de 2011, nós conseguimos abrir para o Sistema Único de Saúde 200 leitos no estado do Rio Grande do Sul. É pouco em relação ao déficit, mas se nos últimos 10 anos nós tivéssemos aberto 200 leitos por ano, nós não teríamos déficit de leitos no estado. E 40 leitos de UTI. Era só não ter fechado 3.000 que nós já estaríamos muito melhor do que isso. E de agora em diante, eu queria entender